Olá, que bom encontrá-lo diante do seu televisor, do seu computador, do seu celular. Obrigado por estar conosco. Nós nos propomos, nesse tempo sagrado do Advento e também o tempo sagrado do Natal, a possibilitar, disponibilizar vídeos sobre uma catequese, não deixa de ser uma catequese sobre esses dois tempos sagrados tão importantes do ano litúrgico, o tempo do Advento e o tempo do Natal. Tempo do Advento, que tem dupla expectativa, dupla finalidade, predispor o nosso coração, preparar o nosso coração para a primeira vinda do Senhor, que já aconteceu na carne e que nós vamos celebrar na Sagrada Liturgia, na Noite Santa de Natal, preparação para o nascimento do Senhor na liturgia, ele que já nasceu, ele que já veio no tempo, e a segunda vinda. Ele virá com poder e glória para julgar os vivos e os mortos. Já fizemos um vídeo introdutório, 30 minutos de introdução ao tempo do Advento. No encontro passado, no vídeo anterior, abordamos aspectos importantes da primeira semana do Advento, dando enfoque ao Evangelho do primeiro domingo do Advento, com o qual se abre a primeira semana do Advento. Agora, chegamos à segunda semana do Advento. Antes de tudo, qual foi a temática do Evangelho do domingo passado? Mateus capítulo 24, de 37 a 44, palavras de Nosso Senhor, a respeito da necessidade de aguardar a sua vinda, porque ele está na iminência de chegar, a volta do Filho do Homem. Ao longo de toda a primeira semana do Advento, a figura na primeira leitura das missas, da segunda, da terça, da quarta, da quinta e da sexta, e do sábado, sempre o profeta Isaías. Os evangelhos, eles vão desdobrando aspectos das pregações de Jesus que bem se aplicam à digna preparação para as duas vindas. Agora, nós chegamos ao segundo domingo do Advento. Estamos no ano A, o Evangelho, capítulo 3 de São Mateus, versículos de 1 a 12, a figura central é João Batista. Já sabemos porque João Batista aparece tanto na liturgia do tempo sagrado do Advento, sobretudo nas missas dominicais, no Evangelho das missas dominicais. Mateus capítulo 3, versículos de 1 a 12. Antes, a primeira leitura do domingo, Isaías capítulo 11, versículos de 1 a 10, a profecia sobre os dons do Espírito Santo, sobre o Senhor que vai chegar e vai trazer esses dons. É o capítulo dos 7 dons do Espírito Santo. São Paulo, na segunda leitura, na carta aos Romanos, capítulo 15, de 4 a 9, faz um apelo à unidade. Como não temos tempo para desdobrar a riqueza da primeira leitura do Salmo e da segunda leitura, vamos centrar as nossas atenções no Evangelho. Antes de tratarmos do Evangelho, vamos a um breve excurso ao longo dessa semana, segunda do Advento. Na liturgia da igreja, o profeta Isaías, de novo ele, e já sabemos por que Isaías é tão importante, é tão citado, aparece tanto no tempo do Advento. Remeto você ao vídeo anterior, o antepenúltimo, perdão, o primeiro vídeo, onde nós temos aqui uma breve exposição sobre a disposição das leituras ao longo de todo o tempo sagrado do Advento. Pois bem, na segunda semana do Advento, Isaías aparece na primeira leitura da missa, da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, e somente no sábado é que aparece uma leitura do livro do Eclesiástico. Mas para falar de quem? Para falar do profeta Elias, que virá
E no mesmo evangelho, na mesma missa, no evangelho, Jesus vai dizer: o profeta Elias já chegou. É uma profecia a respeito de São João Batista. Bem, uma brevíssima descrição, um brevíssimo resumo da liturgia da segunda semana do Advento. Vamos então ao evangelho, cuja figura central aqui não é Jesus. É dos raros evangelhos, ao longo de todo o ano litúrgico, em que Jesus não é a personagem principal. Mas vamos entender por quê. Na verdade, Jesus aparece porque João Batista veio preparar os caminhos do Senhor. Ele é o precursor do Messias. Mas a figura de João Batista é central porque João Batista prepara os corações com o seu batismo de penitência para aquele que já está no meio deles. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, diz ele àqueles que ele batiza. Vamos então ao Evangelho segundo Mateus, estamos no ano A, capítulo 3, versículos de 1 a 12. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. João foi anunciado pelo profeta Isaías, que disse: esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinturão de couro em torno dos rins. Comia gafanhotos e mel do campo. Os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de todos os lugares em volta do rio Jordão vinham ao encontro de João. Confessavam os seus pecados e João os batizava no rio Jordão. Quando viu muitos fariseus e saduceus vindo para o batismo, João disse-lhes: raça de cobras venenosas, quem vos ensinou a fugir da ira que vai chegar? Produzi frutos que provem a vossa conversão. Não penseis que basta dizer: Abraão é nosso pai, porque eu vos digo, até mesmo destas pedras Deus pode fazer nascer filhos de Abraão. O machado já está na raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada no fogo. Eu vos batizo com água para a conversão, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. Eu nem sou digno de carregar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele está com a pá na mão. Ele vai limpar sua eira e recolher seu trigo no celeiro. Mas a palha ele a queimará num fogo que não se apaga. Quais os enfoques que poderíamos destacar no evangelho que acabamos de ouvir? São João Batista, aqui, dá uma certa prioridade à primeira vinda de Jesus ou à segunda vinda de Jesus? Opinião minha, a segunda vinda de nosso Senhor. Tanto é que ele termina o evangelho falando da palha que vai queimar num fogo que não se apaga. Ora, é uma alusão explícita ao inferno. Inferno que aparece na narrativa do juízo final, no capítulo 25 desse mesmo evangelho: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno, preparado para o demônio e para os seus anjos, e aí segue. Então nós temos aqui São João Batista destilando, entre aspas, não é? Toda a sua indignação contra aqueles que foram os grandes adversários dele. Ele não foi adversário de ninguém, mas os grandes adversários dele, da parte dos adversários, escribas e fariseus, citados no versículo 7, que vão ser os mesmos ferrenhos adversários de Jesus durante sua vida pública. João denuncia sua hipocrisia, chamando-os com uma expressão duríssima, raça de cobras venenosas. E depois vem as ameaças mesmo, não é? Com
a linguagem com expressões típicas do Antigo Testamento, sobretudo os últimos profetas do Antigo Testamento. O machado já está na raiz das árvores, a árvore que não der bom fruto será cortada e jogada ao fogo. Ele fala da ira de Deus, da necessidade de se produzir frutos que provem a conversão. E até nesse sentido, aqui a gente percebe a caridade de São João com suas expressões duras. Ele abre a possibilidade de escribas e fariseus se converterem. Isto é, deem frutos de conversão, porque até agora vocês não têm dado. Nesse sentido, o segundo domingo do tempo do Advento muito se parece com o tempo da Quaresma. Tempo de conversão, tempo de mudança. Porque aqui nós estamos diante de um evangelho da ameaça. A ameaça, ela é condizente com uma expectativa feliz, para usarmos a expressão de São Paulo na carta a Tito, capítulo 2? Sim, contanto que essa conversão que leva a uma vida nova possibilite, uma vez renovado o coração, que ele se alegre, porque é uma nova criatura. Vede, esse infeliz clamou e Deus o ouviu e o livrou de todas as angústias, diz um salmo. Aquele que pecou, agora não peca. O filho que estava na pocilga acabou de se reconciliar com o pai. A festa começou. O anel foi colocado no seu dedo, a roupa nova foi-lhe imposta, um chinelo novo. A festa está em andamento. Este meu filho estava morto e reviveu, ele estava perdido e foi achado. Então vejam, trata-se toda a linguagem dura, toda a expressão implacável, porque São João Batista, se existe uma característica da sua pregação que, penso eu, está também profundamente associada à sua personalidade, é de um homem austero, extremamente exigente, duro, antes de tudo, consigo, comia gafanhotos e mel silvestre, vestia-se com pele de camelo e vivia nos desertos. Exigente consigo, exigente com todos. Pregação exigente. Pregação que cobra. Pregação que intima, vamos colocar entre aspas, pregação que ameaça. Sim, a digna preparação para o nascimento do Senhor e para a sua segunda vinda comporta expressões duríssimas. Quem vai a Belém nas trevas e volta renovado por outro caminho? Magos. Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Herodes fica em pânico, chama os sacerdotes para saber qual o lugar exato, segundo as profecias do nascimento do Messias. Eles citam o profeta Miqueias, e tu, Belém de Éfrata, de modo algum és a menor entre as cidades de Judá, mas de ti sairá aquele que vai, enfim, o Salvador, o Messias. Muito bem. Eles, avisados em sonho, para não voltarem a Herodes, voltam para casa por outro caminho. Outro caminho? Antes eram magos, agora não são mais. Antes viviam nas trevas, mexiam com coisas que ofendiam a Deus, agora estão renovados. Pronto, aqui está o primeiro impacto na vida de quem, conduzido, seja pela estrela, seja como os magos, seja pelos anjos, como os pastores, que foram a Belém, voltam por outro caminho, voltam convertidos. Assim, vejam, produzi frutos que provem a vossa conversão. Eles não fizeram, mas os magos do Oriente fizeram, voltaram por outro caminho. O impacto do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo é de mudança de vida, é de conversão, é de renovação, é de transformação.
Agora nós vamos pedir a um bispo que nasceu, viveu e morreu na Terra Santa, Cesareia de Filipe, Cesareia Marítima, porque havia uma outra Cesareia na Terra Santa, Cesareia de Filipe, no extremo norte, hoje Colinas de Golã, na atual cidade de Bânias, Israel. Antigamente se chamava Cesareia de Filipe. É a primeira Cesareia da Terra Santa, porque tem a outra no extremo oposto, às margens do Mar Mediterrâneo, Cesareia Marítima, porque banhada pelo mar. E no ano 265 nasceu, 339 ele morreu, Eusébio de Cesareia. Não é santo, mas um grande escritor, um historiador. Ele escreveu uma obra chamada Comentários sobre o profeta Isaías. Essa leitura é um belo comentário à figura de São João Batista, de que trata o evangelho que nós acabamos de ouvir, figura central da liturgia do segundo domingo do Advento. Uma voz clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, aplainai a estrada de nosso Deus. O profeta afirma claramente que não será em Jerusalém, mas no deserto, que se realizará esta profecia, isto é, a manifestação da glória do Senhor e o anúncio da salvação de Deus para toda a humanidade. Na verdade, tudo isto se realizou literalmente na história, quando João Batista anunciou no deserto do Jordão a vinda salvífica de Deus, e ali se revelou a salvação de Deus. De fato, Cristo manifestou-se a todos em sua glória quando, depois de seu batismo, os céus se abriram e o Espírito Santo, descendo em forma de pomba, pousou sobre ele. E a voz do Pai se fez ouvir, dando testemunho do Filho: este é o meu Filho amado, escutai-o. Estas coisas foram ditas porque Deus deveria vir ao deserto, desde sempre fechado e inacessível. Com efeito, todas as nações pagãs estavam privadas do conhecimento de Deus, e os homens justos e os profetas de Deus nunca haviam penetrado nelas. Por este motivo, a voz ordena que se prepare um caminho para a palavra de Deus e se aplainem os terrenos escarpados e ásperos, a fim de que o nosso Deus possa entrar quando vier. Preparai o caminho do Senhor. É esta a pregação evangélica que traz um novo consolo e deseja ardentemente que o anúncio da salvação de Deus chegue a todos os homens. Sobe a um alto monte. Tu que trazes a boa nova, Sião, levanta com a força a voz, tu que trazes a boa nova a Jerusalém. Depois que se mencionou a voz que clama no deserto, convém perfeitamente estas palavras, que se referem aos evangelistas e anunciam a vinda de Deus entre os homens. De fato, a alusão aos evangelistas devia logicamente seguir a profecia sobre João Batista. Que Sião é esta, senão a que antes se chamava Jerusalém? Era realmente um monte, como declara esta palavra da Escritura, o monte Sião que escolhestes para a morada. E o apóstolo: vós vos aproximastes do monte de Sião. Não será uma alusão ao grupo dos apóstolos escolhido entre o antigo povo da circuncisão? Tal é, pois, Sião ou Jerusalém, que recebeu a salvação de Deus e que foi edificada sobre o monte de Deus, isto é, sobre o Verbo, seu Filho único. A ela que subiu ao alto monte é que Deus ordena anunciar a palavra da salvação. Mas quem anuncia a boa nova, senão o coro dos evangelistas? E o que significa anunciar a boa nova? É proclamar a todos os homens e, em primeiro lugar, às cidades de Judá, a vinda de Cristo à terra. Longo, mas no meu entendimento muito oportuno, esse comentário de Eusébio de Cesareia sobre a figura de João Batista prefigurada, profetizada, lá no livro do profeta Isaías. A figura de João Batista confere ao tempo do Advento um caráter de extrema seriedade também, porque já é, e para quem associa apenas ao tempo da Quaresma, tempo de conversão, tempo de mudança, tempo de penitência, tudo isso é verdade.
para o tempo da Quaresma, mas é igualmente verdade para o tempo do Advento. A Igreja, colocando a dureza da linguagem de São João Batista, ela mostra quão séria é, para nós, a realidade da encarnação. E quão séria também é para nós a realidade dos últimos tempos. Para se preparar dignamente para o nascimento de Jesus, conversão. Para a sua segunda vinda, a mesma coisa. Assim nós não temos, vejam, uma brandura para uma vinda e uma rigidez para a segunda vinda. Não. Jesus, nosso Senhor, é, na condição de quem vem pela primeira vez, o doce, o paterno, o solícito, o misericordioso, o compassivo, aquele a quem se aplicam bem as expressões dele mesmo. Sou manso, humilde de coração. São Paulo vai chamá-lo de rico em misericórdia, se bem que a expressão é para Deus, portanto, para as três pessoas da Trindade. Mas, lógico, também se aplica para nosso Senhor Jesus Cristo. Todas as expressões que denotam compaixão, bondade, misericórdia, ternura, paciência, solicitude, toda a expressão de grandeza do coração de Deus pelos homens, tudo isso é reforçado, tudo isso está consolidado, tudo isso aparece nas leituras do tempo sagrado do Advento. Mas, ao mesmo tempo, a dureza se impõe. A implacabilidade, acabei de inventar, acho que tem. O caráter implacável da pregação de João Batista, que não contradiz a bondade de Deus, porque Deus, até sendo duro, ele é brando. Até sendo extremamente exigente, ameaçador, ele está sendo compassivo. Ele está sendo misericordioso. Sabem por quê? Porque quem ama não quer ver a pessoa amada condenada. O choque, portanto, e a pregação de nosso Senhor Jesus Cristo é precedida por esse choque. Não que Jesus, durante sua vida pública, não vai pregar também do mesmo jeito, com a mesma intensidade, com a mesma dureza que João Batista. Não. Às vezes a pregação de Nosso Senhor assume um caráter de extrema dureza. Querem uma prova? O capítulo 23 do Evangelho segundo Mateus. O bondoso Jesus endurece o discurso. O misericordioso Jesus eleva o tom de sua voz. O compassivo Jesus de Nazaré faz ameaças. Todo o capítulo 23, repito, que é dirigido aos escribas e fariseus, a quem ele chama de hipócritas, sepulcros caiados, raça de víboras e assim por diante. Mas também nosso Senhor Jesus Cristo é duro com algumas cidades, uma delas onde ele morou, as outras duas onde ele esteve, algumas das cidades da Galileia. Querem uma prova? Ai de ti, ó Betsaida. Ai de ti, Cafarnaum. Ai de ti, Corazim, ou Corozaim. Porque se em Tiro e em Sidônia os sinais que foram operados no meio de vós fossem feitos, há muito eles teriam se convertido. Tiro e Sidônia são duas cidades de uma terra estrangeira. Hoje fica no Líbano, um país vizinho a Israel, que está no norte, faz divisa com o norte de Israel. E aí ele se volta contra a cidade onde ele morou. E tu, Cafarnaum, pensas que irás ao céu? Ao inferno tu serás precipitada. Bem, isso para mostrar que o tempo sagrado do Advento é o tempo da ternura. Concordo, ratifico, assino embaixo.
É o tempo de uma expectativa serena, feliz. Está chegando o Salvador. O bondoso Deus vai se encarnar e nós vamos alegres a Belém. Nós vamos nos alegrar com os magos e com os pastores, com Maria e com José. Nós vamos render graças a Deus porque a bondade de Deus se manifestou, porque na figura de uma criança, Deus manifestou sua misericórdia para com todos. Tudo isso é verdade, mas também é tempo de intransigente dureza, de implacável ameaça. Ameaça. Condiz com o nascimento de uma criança? Condiz nessa perspectiva. Não vá a Belém com o seu pecado. Ou se for, como os magos foram, chegaram magos e saíram não magos. Foram com suas misérias, com suas podridões, com suas nojeiras, mas o texto diz, voltaram por outro caminho. Bem, se quiser se preparar para a digna celebração do Natal, se quer celebrar, se quer viver intensamente na liturgia e na vida o nascimento de Jesus, ainda que você não tenha se libertado completamente dos pecados, vá com eles a Jesus, contanto que esse encontro mude sua vida, como mudou a vida dos magos do Oriente. Vale a pena eu citar aqui o Evangelho segundo Mateus, capítulo 2, versículo 12. O que acontece? Esses 12 primeiros versículos de Mateus 2 descrevem a visita dos magos. Assim termina o relato. Avisados em sonhos de não tornarem a Herodes, voltaram para a sua terra por outro caminho. Por outro caminho. Da sua terra, ninguém sabe onde era, até Belém, passando por Jerusalém, magos. A Bíblia não diz que eram reis, nem que eram 3. Só diz que eram magos. Magia, segundo a Escritura, é pecado. Chegaram magos, entraram magos, não saíram mais magos. Voltaram para a sua terra por outro caminho. Qual é o caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Deixaram sua vida de trevas. Aqui, nós compreendemos com esse exemplo dos magos que vão ao encontro de Jesus, quão oportuna é a pregação de São João Batista. Não se brinca com o Natal. Não se vai a Belém por curiosidade. Não se aguarda o nascimento de Jesus por acaso, por brincadeira, como se fosse um acontecimento qualquer. Nada disso. Mais do que isso, isto é, se a pregação de São João Batista aplica-se à primeira vinda de Jesus, que nós aguardamos no advento na Sagrada Liturgia, com muito mais razão se aplica para a segunda vinda. Porque a primeira vinda, sim, ela não vai definir o nosso destino eterno, mas o nosso destino temporal, como os magos que voltaram por outro caminho. Porém, o nosso caminho um dia vai chegar ao fim. E aí, nos apresentaremos diante daquele que veio, pequeno, na condição de juiz. Por isso, é uma pregação amorosa, a pregação duríssima de São João Batista no Evangelho que nós acabamos de ouvir, Evangelho do segundo domingo do Advento. Está terminando o nosso encontro. Desejo a você uma feliz segunda semana do Advento, preparando-se dignamente para esse encontro que está para acontecer. O dia de Natal está chegando e o dia da segunda vinda de Jesus também. Um grande abraço, Deus cúmulo de bênçãos à sua vida. Até o próximo vídeo sobre o terceiro domingo do Advento e a terceira semana do Advento.
Obrigado por ter assistido a esse vídeo. Divulgue-o, multiplique, transmita para todos aquilo que você assistiu. Seja um evangelizador. Deus abençoe sua vida.